Trilhas da Democracia de hoje debate a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Jair Bolsonaro. Os nossos convidados são Cícera Nunes, presidente da FETAP, e Cláudio Ferreira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco. Eu começaria perguntando a vocês quem são os principais prejudicados pela reforma. Cláudio. Na minha opinião, se você for ler a reforma no seu conjunto, quem perde é quem mais precisa da Previdência. Se você pegar, ela ataca claramente, reduz consideravelmente a questão do valor dos benefícios para aqueles que mais dela precisam, em especial as pessoas com deficiência, os trabalhadores rurais, as pessoas que têm algum tipo que são acometidas de algum tipo de doença profissional, de doença no curso da sua atividade profissional. E, além desses, os servidores públicos, que realmente se tornaram, por essa Previdência, quase que um inimigo do Estado, uma não previdência para proteger os servidores públicos. Cícera, qual é o caso particular dos trabalhadores rurais? No que a proposta, na verdade, mina aquilo que havia sido conquistado com a Constituição Federal de 1988? Olha, atinge principalmente as mulheres rurais, que saem perdendo com isso, não só as rurais, mas de um modo geral, todas as mulheres. E também os rurais, na maioria das cidades brasileiras, em torno de 70%, são cidades onde depende muito da previdência social nesses municípios, onde gira maior do que o imposto municipal, recursos econômicos nesses municípios. E aí, com isso, as mulheres, e no geral também, fica muito prejudicada diante disso, porque os rurais, eles têm direitos garantidos na Constituição e com essa PEC, de um modo geral, a 871 também, ela mexe diretamente e reduz esses direitos e prejudica bastante mulheres e homens no campo que precisam bastante desse recurso para a sua sobrevivência, que é o mínimo que tem hoje. E me preocupa bastante, certamente preocupa Cláudio e te preocupa centralmente, né? Essa mudança que faz com que as organizações de trabalhadores rurais percam de importância no reconhecimento do agricultor, do trabalhador rural, à medida em que, a partir de agora, salvo engano, o trabalhador rural vai precisar comprovar a sua contribuição. No que isso afeta, então, as organizações de trabalhadores no campo? Olha, na verdade, isso diretamente afeta o trabalhador rural, urbano, que tem pouca renda na periferia, os bairros onde mora, e os rurais, porque, na verdade, diferente das regiões que tem no nosso país, o Nordeste, ele é diferenciado em vários aspectos. Essa questão da seca, ela dificulta bastante a agricultura familiar a ter o acesso a um recurso próprio, a ter um acesso a recursos que venha da geração de renda da agricultura, por falta de chuva, por falta de estrutura, de terra, da água principalmente. Então, diante disso, vem todo um contexto que pode trazer uma piora de vida econômica, de pobreza, de violência para o campo e a cidade. Então, gera vários fatores em que nós devemos estar muito mais juntos, né, o campo e a cidade, nessa questão da solidariedade um com o outro, de se organizar, de estar junto, porque a perca de direito, ela vai atingir o campo e a cidade, porque o campo pode vir para a cidade por uma falta de estrutura no campo, e PEC e reformas, MPs, ela gera muito essas consequências. Nesses últimos anos tem trazido muito isso para nós. E dificulta muito a questão de se organizar, claro, tanto nessa parte legal, mas na parte também política a gente já tem o costume de fazer, claro, e nós estamos com mais possibilidade de estar cada vez mais junto e fazendo muito mais esse processo de união e de processo político na organização da classe trabalhadora. Seria uma pergunta que eu faria só no segundo bloco, mas eu já adianto aqui, já que Cícera finalizou essa fala falando da organização, né? O fato de
a proposta da reforma da Previdência não ter sido apresentada fatiada. Quer dizer, no início se falava da ideia de que a proposta seria fatiada, né? Mas à medida em que foi apresentada uma proposta global, isso não facilita a construção de uma grande frente contrária à reforma da Previdência, unificando trabalhadores do campo, da cidade, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, aqueles que recebem, os idosos, pessoas com deficiência que recebem o BPC? Cláudio? Eu acho que sim, eu tenho sentido muito isso nas conversas que nós estamos tendo, por exemplo, na OAB, esse debate está começando a ganhar corpo, e tem havido uma demanda do pessoal do interior, tal, do estado todo, para discutir essa matéria, que mostra que é uma matéria que ela é transversal. Agora, eu queria complementar uma coisa que você colocou aqui, que me impressionou muito nessa questão da proposta de reforma da Previdência em relação aos servidores, os trabalhadores rurais, é porque, veja só, o trabalhador rural, ele tem muito êxodo de períodos de trabalho, entendeu? Ele não é uma pessoa, ele não tem a estrutura da contratação do campo, ela é muito informal, tá certo? Se você pegar gente com contrato de emprego, só nas grandes empresas, mas você tem toda a estrutura de agricultura familiar, dos bicos, que é normal no campo, que quando que ele quer fazer o quê? Ele quer afastar essas pessoas do mínimo de organização sindical que tinha, que era quem dava voz a ele na política. Ao tirar a obrigatoriedade do ateste do sindicato para dar concretude ao direito à assistência social ou a acesso à previdência social para o trabalhador rural, o que é que ele quer fazer também? É destruir a organização sindical e tirar a voz dessas pessoas também. Essa reforma da Previdência ela é um pacote que, na verdade, é o quê? É criar mais exclusão, é isso que eu disse. Ela vai exatamente em cima de quem mais precisa, na hora que ele mais precisa. Uma coisa que as pessoas não se aperceberam, mas que para mim é impressionante isso. Se você adoece agora e está trabalhando e é trabalhador e adoece, até então, antes da reforma, se era doença catalogada em lei, você poderia pleitear receber a integralidade da média, das 80 maiores médias da sua contribuição. Agora não mais. Ele exclui esse pessoal desse direito, só a doença profissional, diretamente relacionada com o seu trabalho que você exerce naquele momento. Se você adquiriu uma doença profissional lá atrás, que foi explodir agora e lhe incapacitou para trabalhar, o que é que vai acontecer? Você vai cair para a média de 60% do valor que você receberia e aí 2%. Isso é de uma extrema crueldade, porque você imagina o seguinte, o camarada que está incapacitado, quem é que comemora ficar incapacitado para se aposentar? Eu não conheço ninguém, tá certo? Então é uma situação que a sociedade tem que proteger essa pessoa. Se ela fica incapacitada, perde a capacidade de vender a sua força de trabalho, ele tem a sua remuneração drasticamente reduzida e sua condição de vida com certeza irá piorar consideravelmente. Além disso, pela primeira vez agora, ele teve a ousadia de tirar a garantia de que todos os benefícios previdenciários, o mínimo é o salário mínimo, já não tem mais. Já não vale mais para pensão, já acabaram também, esse negócio foi interessante, foi instituído o auxílio de inclusão, que a previsão era entre meio e um salário mínimo, tá certo? Mal implantou, ele já quer acabar para 10% do salário mínimo, ou seja, cai de 998, entre 490 e alguma coisa, 998, para R$ 99. Ou seja, algo que foi dado há pouco tempo, ele resolve acabar para dar 10% do salário mínimo. R$ 99 não é nem um Bolsa Família, né? É nada, ou seja, é para dizer que não acabou só para ficar ali de enfeite, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que essa reforma não é reforma só para equilibrar, é uma reforma que ele quer realmente, a minha impressão é que quer rasgar ainda mais o tecido social no Brasil. E as pessoas que têm o mínimo de consciência de que rasgar o tecido social significa mais violência contra a população, mais miséria, tem que reagir. E se encontra também com a proposta de quebra da espinha dorsal do ativismo no Brasil. Exatamente. Você citou o exemplo que vai atingir cheio as organizações de trabalhadores do campo. Eu começaria falando sobre o BPC, o benefício de prestação continuada, que não é um benefício de governo, mas sim de Estado, é uma política de Estado. E a proposta do governo é de fazer com que só após os 70 anos o trabalhador, né, que não teve carteira assinada, não teve possibilidade de comprovação de contribuição, passe a receber um salário mínimo. Cícera, qual é o impacto disso nos pequenos municípios do interior do país?
Na própria movimentação econômica dos pequenos municípios do interior, o que pode se imaginar como impacto num tipo de política como essa, prevista na proposta de reforma da Previdência? Pois o impacto, ele é dos mais possíveis piores que tem no país. E isso faz com que cada vez mais, não só a agricultura, mas os mais pobres, eles permaneçam mais pobres. A fome aumente no país. E, além disso, a agricultura, ela passa a cada vez mais ficar vulnerável, né, a uma extrema pobreza na população rural. E, diante disso, também, os agricultores e agricultoras familiares, eles ficam sem saída porque é uma das políticas que mais contribui para a economia, a alimentação dessa população. O Nordeste, ele fica muito mais penalizado diante disso, porque a agricultura, ela tem várias formas de produção no Nordeste, em termos, mesmo diante das secas, em termos de criações, em termos de ser agricultor, tem várias criatividades diante disso. Quando mexe em uma política que tem a ver com a questão social, que tem a ver também, que está garantida em alguns direitos, que vem aí desde os anos 80, esses direitos garantidos na Constituição, esse impacto ele vai trazer com que essa população ela fique aquém, né, dos direitos que tem e fique muito mais vulnerável a estar precisando muito mais do governo do Estado brasileiro diante disso. Então, é como se fosse dizer assim, precisamos muito mais do Estado, precisamos do município para ter uma sobrevivência. Porque se tem a Previdência hoje e o governo, como o Bolsonaro, quer tirar, então tira mesmo como se fosse o que já não tem dessa população, como um todo, né? Isso, os rurais. E aí, ligando a essa organização, como dizia Cláudio também, nessa parte dos sindicatos representar essa população, em que nessa reforma e a medida 871 tira o sindicato de assinar a declaração, isso passa com que cada vez mais o sindicato ele não lute só pela Previdência Social. E também tem um significado isso, porque a gente não luta só pela Previdência, para o povo do campo. O povo do campo eles têm outros meios, né? Então, a Previdência ele é uma política em que complementa renda dessas pessoas. E o sindicato, ele luta pela questão da terra, pela questão da saúde, da educação, luta pela questão de gênero, luta por outras políticas públicas sociais que melhorem a vida dessa população. Então, a Previdência é uma dessas políticas. O sindicato ele permanece fazendo o que vinha sendo feito e continua fazendo todo um processo de aposentadoria em que é feito nos sindicatos. Porque quem vai fazer, afinal, se o sindicato não esclarece como é que faz um processo de aposentadoria, se o sindicato também não oferece um processo de questões jurídicas, de orientações como um todo para aquela categoria. Então, assim, é uma coisa em que vai além de um direito e o sindicato busca muito mais direitos além da Previdência Social. É muito ruim uma reforma, uma PEC como essa para a população do campo e também da cidade. Cláudia, a ideia que eu tenho é que, na verdade, é uma PEC da morte 2, né? Porque, veja, iguala homem e mulher no campo, passando de 15 para 20 anos. Que nós rurais, as mulheres hoje é 55 e passa a 62, 60. E os homens é 60, né? E passa a 62. Então, assim, as mulheres é muito mais penalizada por essa questão de dupla jornada em casa, por a questão que as mulheres ganham menos, onde vai, o que for fazer, sempre ganha menos, seja na área rural, seja urbana, as mulheres sempre estão ganhando a menos. Então, as mulheres ficam muito mais aquém dos direitos nessa questão previdenciária. Então, a impressão que eu tenho é que é um misto de crueldade com requintes de crueldade com um senso de ironia, de chacota, porque eu me lembrei agora de um trecho da entrevista do Rodrigo Maia, o
o presidente da Câmara dos Deputados, quando ele disse, não, hoje todo mundo trabalha facilmente até os 80 anos. Né? E, bom, para recebimento da aposentadoria integral, será necessário que o trabalhador trabalhe 40 anos, é isso? É isso, para 100% da média. Só que esses 40 anos agora, também antes era 80% das maiores contribuições. Agora ele pega 100% de toda a vida para calcular e mais 40 anos. Ou seja, essa PEC eu acho que tem eu acho que é a PEC da morte 2, porque ela, na verdade, ela espalha a miséria. Vou explicar. Se você pegar quais são os 4 pontos que, a meu ver, são mais flagrantes do ponto de vista disso. O primeiro é terminar com a ideia de que o benefício mínimo previdenciário e assistencial é um salário mínimo. Isso ele acaba. Você vai poder ter pensão com menos de um salário mínimo, você tem agora o BPC, a proposta de BPC, começando bem abaixo do salário mínimo. Acho que R$400. R$400, exatamente, de R$400. E isso é um. O outro é que agora, inclusive, nas camadas médias, ele é mais duro ainda. O que ele chama de privilégio são os servidores públicos. Ele agora permite, por exemplo, que o servidor passe a ter uma contribuição extraordinária. Além da contribuição ordinária, sempre que houver desequilíbrio atuarial no sistema, o servidor público vai poder ter, que além dessa, mais uma extraordinária. Digamos, ele vai passar a contribuir com 14%, que é o patamar que ele fixa agora nessa PEC, tá certo? Em média, 14%. É progressivo, mas é 14% em média. E, além disso, ele pode ser instituído uma contribuição, digamos, de mais 10%. Ele passa a ter desconto de 24%. Porque é muito fácil, do ponto de vista de qualquer governo, ele dá uma demonstração que há um desequilíbrio atuarial entre fluxo de recursos, entre recebíveis e entre obrigações futuras. Porque há muitos parâmetros de previsão que permitem você jogar com eles. Então, você joga ao seu bel prazer, como você quer, entendeu? E isso é uma coisa que você dizer o seguinte, olha, o servidor público doravante, ele não tem mais sequer a garantia que o salário dele não vai ser reduzido. Porque, na prática, essa gratificação extraordinária, ela não é computável para efeito de cálculo do benefício que ele virá receber, é apenas para cobrir um possível rombo da Previdência, a Previdência própria do servidor. Então, ele vai instituir uma contribuição essa. Tem essa questão do final do mínimo, tá certo? Do final da garantia, da inexistência mais da garantia, que o benefício mínimo é o salário mínimo. Tem também a questão da capitalização, que quem quer ver capitalização vai lá no Chile e vai ver vários e vários trabalhadores de capitalização, a grande maioria recebendo até menos do que o salário mínimo. Por quê? Porque você dá, inclusive há a previsão na PEC, que quem vai gerir esse fundo de capitalização são empresas que podem ser qualquer empresa, privada, pública, não vai ter um fundo específico do Estado que vai gerir, que dá um tipo de garantia, não, pode ser privado, público. Imagina que você deu a sua previdência toda na capitalização para um fundo privado, que esse fundo privado quebra. Significa que você fica sem nada. E aí? Aí agora, para minorar, eles, não, mas aí, num caso desse, nós pagamos um salário mínimo. Agora, imagina que você contribuiu sobre o teto, 5 mil e pouco, quebrou aquele fundo lá, porque você passa a ter o risco do mercado. Para poder fornecer mais dinheiro aos bancos, mais dinheiro para o capital de giro de banco, ele bota a Previdência, que devia ser pública, passa a ter um conteúdo grandemente privado. Você citou o Chile. O Chile sempre foi uma grande referência para os neoliberais, né? Porque foi a primeira grande experiência neoliberal na época da ditadura do Pinochet. Né? E a experiência de capitalização da Previdência capitalizada do Chile é um fracasso. Uma tragédia, completa. Aniquila a ideia do caráter público da Previdência Social, trazendo gravíssimos prejuízos para a classe trabalhadora. Mas eu acho que ficou faltando, pelo menos, uma discussão nossa aqui sobre o trabalhador que representa hoje talvez a metade ou mais da classe trabalhadora brasileira, que é o trabalhador precarizado. Né? O sentido da reforma da Previdência acaba fazendo com que esse trabalhador perca de vista completamente a possibilidade de um dia vir a se aposentar. Cícera, como é isso, digamos, no campo? Essa realidade de um trabalhador que não tem mais em vista a expectativa de um dia vir a se aposentar? É muito difícil, é sem esperança de chegar a ter um direito, o mínimo, né, que é o salário mínimo. E, além disso, as pessoas, elas ficam como se fossem desesperadas no momento desse, né, e precisa de muita contribuição, de ajuda, de ideias de saídas nesse momento, de saídas de pressão,
para que não chegue a perder esse direito, né? Então, se a gente tem um mínimo e um governo quer tirar o mínimo, então é tirar a vida, né, dessas pessoas que estão em extrema pobreza, na maioria das vezes, e se as pessoas perdem esses direitos, né, como a agricultura familiar, que é a que está nesse patamar de segurado especial, de receber o mínimo, o salário mínimo, então, assim, não justifica o governo querer dizer que tem que diminuir o recurso da Previdência Social e tirar de quem não tem, né? Então, se de quem não tem ser tirado e não rever e avaliar o que precisa ser reformulado na Previdência e não uma deforma que deforma o país, uma reforma dessa, que mexe com uma estrutura que pode estar sendo investida muito mais, como a agricultura familiar, que tem 70% da alimentação do país, a agricultura familiar. Então, se a gente produz e a alimentação da mesa brasileira é da agricultura familiar e os mínimos de direitos que tem garantido hoje é tirado, ou seja, tem proposta na PEC de o agricultor pagar R$600 por ano. Então, diante disso, nessas secas de em torno de 7 anos que tivemos, de uma família numerosa que tem no Nordeste, diante disso tudo, então é desesperador as pessoas pensar, eu pagar R$600 para me aposentar por ano, eu não vou ter condições disso. Então as pessoas que às vezes criam uma galinha, uma cabra, uma ovelha, uma vaquinha onde pode criar e não, aquilo durante o ano vender para uma aposentadoria é muito difícil, porque é a comida daquela pessoa. Então, chega ao extremo mesmo de desespero uma coisa dessa e uma reforma quanto essa para quem mais precisa no país. Cláudio, o programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e queria que você fosse bem pontual. O tecido social brasileiro resiste à conjunção entre a PEC da morte, a PEC da reforma, a reforma trabalhista e, caso venha a ser aprovada a reforma da Previdência? Eu acho que não. Eu acho que ele vai espalhar miséria no país, vai tirar o colchão social mínimo que nós tivemos, que nós construímos em 88, tá certo? E que vimos tentando melhorar com todos os percalços que envolviam saúde, educação. Então, a PEC do teto foi a primeira, depois a PEC trabalhista e agora essa PEC da Previdência, é você legar a população brasileira a uma parte considerável dela, um estado de miséria muito claro. Tá certo? Eu acho que esse conjunto de reformas que foram feitas são reformas regressivas, porque são reformas que retiram direitos, inclusive daqueles que mais precisam. Eu volto a dizer, esse discurso de que está pegando privilégio é falso. É falso porque se você vai ler a PEC lá, você vai ver que são mais punidos aqueles que têm menos condições de se defender. Né? Não são... Por exemplo, essa questão do que você colocou no item anterior em relação ao trabalho precarizado, eu me lembro, eu fui assessor na Constituinte de 88, na época eu participei muito dela, porque eu era da CUT, e eu era dentre os dirigentes da CUT que acompanhei o debate constituinte. E quando foi fixado, por exemplo, no debate lá, que seria 15 anos para você poder ter de contribuição, para você ter direito à aposentadoria, isso era porque havia estudos na época que apontavam que o trabalhador que entra e sai, que fica precário, que fica informal, ele prestava em média de 12 a 13 anos. Então a esquerda queria fixar em um terço, 12 anos, dos 35. E lá, com muita força, o Centrão puxou para 15. Mas agora eles estão puxando para 20. Tá certo? 20 e tempo de contribuição, ou seja, com efetivo recolhimento. Ou seja, tira a certificação do sindicato, que ele foi trabalhador da base rural e trabalhou lá na agricultura, tira aquelas situações que você comprova que trabalhou numa empresa que fechou. Ou seja, é aquela situação em que números de dinheiro que ingressou no Estado, não é o direito que alguém deixou de cumprir ou deixou em benefício de terceiro do trabalhador que trabalha na área informal ou para pequenas empresas. Porque as pequenas empresas elas somem, fecham frequentemente. Se ele deixar de recolher, aquele período que você trabalhou não vai estar registrado no INSS, significa dizer o quê? Que não vai ser computado. Então é uma reforma que a ideia é excluir mesmo, ou seja, é tirar essas pessoas, essas declarações, a pretexto de que tem um déficit atuarial, um déficit financeiro, entendeu? Então eu acho que é espalhar miséria. Por isso que eu acredito que espalhar miséria, o conjunto da população não vai aceitar e vai resistir. Gostaria de agradecer muito a vocês pela participação no debate e convidar você a continuar acompanhando o Trilhas da Democracia, sempre às segundas, às 9h15 da noite, com reprise aos domingos, às 7 horas da noite. O encontro está marcado.